A sigla CPU significa Unidade Central de Processamento. O CPU é praticamente o cérebro do computador. Ele tem 3 tarefas básicas que consistem em receber, processar e enviar informações para todos os componentes do computador. Tipo, se você quer abrir um programa, quer abrir o Google Chrome, você vai clicar, vai mandar um sinal pro seu processador, o processador vai processar esse sinal e vai mandar ele pro monitor onde vai mostrar o Google Chrome abrindo, certo? Eu acho que deu pra entender. Dentro do processador tem dois componentes principais, assim. Tem mais coisa, óbvio, que a gente não consegue ver. Mas tem 2 coisas que são principais, que são os transitores e os circuitos integrados. Os circuitos integrados ficam encapsulados em umas caixinhas bem pequenas, como você pode ver nessa imagem aqui. E os transitores são minúsculos, muito pequenos, muito pequenos. Dentro de um processador existem mais de 2 bilhões e meio de transitores, então tipo, é muito pequeno. Tipo, levando em consideração que um processador é desse tamaniquinho, ele é menor que um cartão de crédito, e dentro dele existem 2 bilhões e meio de transitores, né? Transitor muito pequeno. Irrelevantemente, por menor que seja um transitor, é ele que controla os sinais eletrônicos, tipo os zeros e uns. É ele que vai determinar se aquela porta vai estar aberta ou fechada, se o sinal vai ser um 0 ou 1. Pode-se dizer também que um processador é o cérebro do computador. Porque, pensa, como que nosso cérebro funciona, bem vagamente. Cortei meu dedo. Cortou. O impulso nervoso vai ser mandado até o meu cérebro. O meu cérebro vai processar esse impulso e fazer a gente sentir a dor. Pra gente, poxa, cortei meu dedo, preciso fazer um curativo, certo? O processador, ele vai receber esses impulsos elétricos, esses sinais elétricos, e através disso ele vai conseguir falar a língua do computador. Ele vai conseguir se comunicar com os outros componentes, com a placa-mãe, com a memória RAM, com tudo, e assim executar a tarefa que está sendo exigida. A velocidade do processador é medida em Hertz, H-E-R-T-Z. E você provavelmente já ouviu falar quando você vai comprar um computador, por exemplo, que esse processador é um Intel i3 ou i5, i7. Esse i5, i3 e i7 demonstra a velocidade do seu computador. Pro meu computador, ele é o processador dele é da Intel. Ele é um i5 e tem 1.8 GHz de velocidade do clock. Usando o meu computador como exemplo de novo, o processador dele é quadra-core. O que isso significa? Dentro do processador existem vários núcleos, que são os cores, certo? Existem processadores dual-core, quadra-core, octa-core, deve ter mais, mas que eu saiba são esses. E o de 1 core também, né, que é só o processador mesmo. E esses núcleos servem para dividir o trabalho, para o processador não se sobrecarregar com tanta coisa. É como se você organizasse, sua mão direita vai fazer, no caso de um dual core, 2 núcleos. Minha mão direita vai escrever, enquanto a minha mão esquerda vai segurar o caderno para eu ler. Mas é isso, os núcleos estão aí para dividir as tarefas e o computador não ficar sobrecarregado, porque como é que eu ia escrever e segurar ao mesmo tempo com uma mão só? Não dá certo, eu ia quebrar, ia bugar. Você pode ter percebido que eu falei que o processador do meu computador é da Intel. O que é Intel? Intel é a fabricadora do processador. São as duas principais fabricadoras de CPU, no Brasil pelo menos, são a Intel e a AMD. As mais conhecidas, os melhores são delas. O CPU, ele processa dados que são em bits. Bits são tipo aqueles códigos binários gigantescos que a gente vê muito, aqueles 01010101. Cada 0 e cada 1 é um bit. E o processador, ele entende, essa é a linguagem do computador, o código binário.
bi2nário, número, 2 números, 01. Existe uma tabela, chama tabela ASCII, ASCII, isso aqui, eu não sei pronunciar esse treco aqui. Que é uma tabela que traduz esse código binário para letras. Como, por exemplo, nossas letras, tipo, a maioria das letras são compostas de 7 bits. Essa tabela ASCII, ela traduz esses 7 bits para uma letra, tipo 011010 é a letra A, entende? Daí vai estar lá traduzido desse jeito. Agora, partindo para um assunto mais extenso, vou falar um pouco sobre as memórias do computador. Existem 3 memórias primárias, mas eu vou citar somente 2 aqui. São memórias RAM e ROM. A memória RAM, ela é uma memória de acesso randômico, ou seja, tipo, aleatório, né? E ela é uma memória volátil, tipo, ela é temporária, vamos supor. Você abriu o Google Chrome e pesquisou memória RAM. Apareceu lá os resultados da pesquisa, certo? Acessou aquilo, tá lá. Aquilo tá lá. Você fechou o Google Chrome e abriu de novo, já não vai estar. Então, tipo, é volátil. Você fechou, você perdeu, entende? Tá. Então a memória RAM, ela armazena dados em execução. E essa memória RAM, ela é dividida em várias classes, várias subdivisões. Que basicamente foi evoluindo e foi mudando, certo? Essas subdivisões da memória RAM, subdivisões, né, entre aspas, são a memória RAM EDO, SIM, DIM, DIP e DDR1, 2, 3, 4, 5, que basicamente pega nessa ordem crescente que eu falei e vai ser a versão mais atualizada, ou seja, a mais atualizada é a DDR5. Existe também a memória ROM, que é uma memória somente de leitura e ela é praticamente permanente. É nela que fica a BIOS, que é o software que inicia o sistema operacional do seu computador. A memória ROM, ela também é dividida em várias subdivisões, que são a PROM, EPROM, EEPROM e FEPROM. Essa FEPROM, ela é a memória flash, que a gente fala, né? O F de flash. E é uma memória que, por exemplo, tem no seu pendrive, que você usa, é uma memória FEPROM, flash. E ela guarda muita informação em pouco espaço, por isso que ela é muito boa. Tem também a memória CMOS, eu não sei pronunciar esse treco aqui. E ela é basicamente onde o driver, com R, armazena os dados dos componentes instalados na placa-mãe do seu computador, mas isso não é o caso agora. Agora, para finalizar com chave de ouro, um erro muito popular que acontece muito é confundir CPU com gabinete. O que acontece? Gabinete é aquela caixa que fica em volta, armazena assim, né? Os componentes do computador ficam dentro do gabinete, aquela caixa exterior. CPU é o processador. Tem muita gente que fala, mas como por exemplo, quando você tem que, vamos supor que você tá levando seu computador pro trabalho ou do trabalho para casa. Você fala, nossa, tem que levar esse computador, mas esse CPU é muito pesado. Não, não é. CPU é um negocinho assim. O gabinete junto com todos os componentes é muito pesado. Mas CPU, não. CPU diferente de gabinete. E é isso.